Bom dia, bom dia, bom dia, Garopaba, bom dia pessoal que está nos ouvindo. Está ajeitando ainda aqui o fone de ouvido. Um abraço àqueles que vão nos assistir depois. Hoje a gente conversa sobre o novo Fundeb, uma possibilidade de se votar ali hoje à tarde no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados. A proposta que foi construída desde 2015, na relatoria da professora Dorinha. E logo mais a gente vai ter aqui com a gente, batendo um papo sobre isso, a deputada estadual do PT, Luciane Carminati, que é professora também. Foi coordenadora pedagógica, então, além do trabalho em sala de aula, também conhece o trabalho administrativo e sabe da importância dessa, podemos dizer, a principal fonte de financiamento da educação dos municípios. Em Garopaba, para a gente ter uma ideia da importância do Fundeb, ele é responsável pela metade do orçamento hoje. O orçamento hoje desse ano, de 2019, que foi aprovado em 2019 para 2020, prevê em torno de 25 milhões para a educação. Uma parte dividida para a cultura, mas a maioria vai para a educação. Desses 25 milhões, 12 milhões vem do Fundeb. Então, vocês têm uma noção da importância desse financiamento para a educação da maioria dos municípios. Em Santa Catarina, 65% dos municípios dependem muito do Fundeb. A deputada Luciana Carminati topou ontem à noite, a gente conseguiu conversar com ela, por conta da iminência da votação desse projeto, trocar uma ideia aqui. Ela está acompanhando esse debate junto com o deputado Pedro Czai, que é o nosso representante catarinense lá no Congresso Nacional, deputado do Partido dos Trabalhadores, que está na frente de defesa do novo Fundeb. E a Luciane tem, além de toda essa experiência em sala de aula, a educação é uma pauta muito forte dentro do mandato dela. Então ela tem bastante informação e vai vir aqui conversar daqui a pouco com a gente. Vai abrir uma brechinha na reunião que ela está tendo agora de manhã para discutir justamente isso, né? O financiamento da educação pública em Santa Catarina e no Brasil. Vai abrir aí uma janela de 15 minutos, que é o suficiente para a gente poder bater um papo. Logo mais a Luciane está entrando aqui. Enquanto a Luciane não vem, acho que é importante a gente falar que está valendo um decreto novo do Estado que vem obrigar a cidade de Garopaba a minimamente tomar medidas mais restritivas sobre o coronavírus. Garopaba ontem se tornou um paraíso de quem não vê o perigo do corona. Por conta dessa restrição que os municípios da Amurel, acho que vocês acompanharam, semana passada o governo do estado regionalizou, né, o estado de Santa Catarina, e cada região recebeu uma classificação de risco, que vai do moderado, que nenhuma região de Santa Catarina está, até o risco gravíssimo. E nós estamos nessa região da Grande Florianópolis, de risco gravíssimo, e a nossa região vizinha, que é de Laguna, que tem cidades como Tubarão e Imbituba, também estão classificadas no mesmo risco gravíssimo. Para Garopaba é pior estar em risco gravíssimo, porque não tem um hospital, depende dos hospitais da região, e a gente já sabe de lotação em Tubarão, de dificuldade já de leito em Imbituba. Imbituba tem respirador, mas não tem UTI, por exemplo. Imbituba, inclusive, tentou concursar novos profissionais. Só para a gente confirmar, vocês me ouvem bem aí, né? O Tafa está aqui. Tafa, depois você me dá um retorno de áudio, por favor, de imagens, está tudo certo. A Júlia está aqui também.
Fernando Bittencourt. Fernando, um abraço. Fernando é um grande conhecedor da cultura garoupabense, né? O Gabi tá entrando agora. Oi, Gabi. Gabi, tu que entrou agora, me diz como é que tá o áudio aí. A gente tá aqui, o café recém-passado. O pessoal da Bambutiá, a Cris, que já foi professora na nossa rede pública. Tudo bem, Cris? Logo mais, o pessoal que tá entrando logo mais, a deputada Carminati está vindo para conversar com a gente. Ela que vai sair de uma reunião para poder bater um papo bem rápido, para nos dar um panorama e explicar a importância da votação do novo Fundeb. Enquanto a gente não conversa com a deputada, a gente estava falando agora da situação do Covid, e Garopaba infelizmente se tornou um paraíso desse pessoal que talvez nega a doença ou não vê tanto risco assim. As praias lotaram, a polícia militar teve que ser acionada, sair de outras funções que são importantes, talvez mais importante, para poder explicar para o pessoal que eles não poderiam ficar na praia, né, por conta do novo decreto que suspende as principais suspensões que são importantes a gente saber, é o transporte público, municipal e intermunicipal, suspenso por 14 dias, e também a permanência em praia, parque e praça, por 14 dias. Ontem a gente publicou um texto lá no Facebook, que é mais ou menos o texto do vídeo que saiu uns 2 dias atrás, aqui no nosso Instagram. E a gente entende que precisaria de mais do que só a suspensão. Porque, por exemplo, hoje ainda se permite, e o decreto estadual permite, porque Garopaba estava indo na contramão, né? Eu espero, inclusive, que não seja verdade a informação que a gente ouviu de que a proposta da prefeitura era permitir que o comércio recebesse todo esse fluxo de demanda que foi suprimido na região para Garopaba, que Garopaba recebesse, então o comércio seria beneficiado. A que preço, né? A que preço? Talvez custasse e talvez custe as vidas de alguns garopabenses. Esperamos que não. Mas o que mostra os dados divulgados pela prefeitura, eu não vi se ontem à noite foi divulgado um novo boletim, mas o último boletim falava em 82 casos confirmados. E a gente sabe que todos os dados do Brasil são subnotificados, porque o Brasil é o país que menos testa. E menos testa porque o governo federal, que é o responsável por mandar recurso, por fabricar, né, deveria estar colocando toda a sua força produtiva, como a maioria das grandes nações, entre as 10 maiores economias, o Brasil é a oitava, todos estão, de alguma forma, reorganizando a sua força produtiva para, primeiro, empregar essas pessoas que estão perdendo seus empregos em outros setores, prejudicados pela pandemia. E 2, para baratear o custo de compra disso, porque, né, a gente tem que importar isso da China, dos Estados Unidos, isso tem um custo. E o Brasil não está fazendo isso. E o reflexo disso é que nos municípios não consegue fazer o teste, porque não recebe. E quando recebe o kit vem incompleto. Não está vindo com o reagente necessário para poder completar o teste. Fora a questão de verba, Garopaba tem previsto, numa divisão que foi aprovada lá no Congresso, de 3 milhões de reais. Até agora vem um pouco menos de 500 mil. Não chega a 500 mil porque até semana passada a Garopaba tinha recebido em torno de 50 mil e veio mais um aporte de 350 do Fundo Nacional da Saúde, né, a 400 mil reais. 3 milhões já é muito pouco, perto do necessário, né, de recursos para a gente combater realmente essa pandemia. Então é um negócio meio para inglês ver, assim, para fazer de conta. E isso tem a ver com o Fundeb porque o governo está querendo usar o recurso. Ontem circulou uma notícia, um boato, não se sabe se é boato ou notícia, porque os parlamentares que estão à frente da relatoria e do debate do novo Fundeb no Congresso
não foram informados oficialmente, eles souberam por rádio corredor, de que o governo enviou uma nova proposta, depois de todo esse tempo de debate. Para vocês terem uma ideia, a gente está debatendo o novo Fundeb desde 2015, porque ele está na iminência de acabar, aliás, vai acabar em 31 de dezembro de 2020. E depois disso, por isso justamente esse debate, para que em 2021, né, não tenha um hiato até tu aprovar esse novo financiamento. E mais do que isso, é tornar o Fundeb uma fonte fixa de financiamento da educação pública brasileira. E agora, no apagar nas vésperas, podemos dizer assim, o governo federal mandou uma proposta ontem, entre sexta-feira e sábado, mudando o prazo, jogando a votação do Fundeb para o ano que vem e a aprovação dele, o repasse, né, do novo Fundeb, dos recursos desse fundo, só em 2022. 2 anos sem o governo federal financiar a educação pública. E a gente sabe que o Fundeb é a principal fonte. Sem o Fundeb, a educação de Garopaba para, como uma boa parte da educação pública municipal dos municípios do Brasil. Santa Catarina vai sofrer muito com isso. Então a gente tem, parece, né, são coisas separadas, educação e combate à pandemia, mas a gente percebe que de fundo a gente tem um projeto, que é um projeto de redução do Estado, um projeto de reserva desse orçamento para os grandes capitais, para o setor financeiro, que recebeu mais de R$1 trilhão, sem qualquer burocracia, sem qualquer impedimento, sem qualquer debate, inclusive. Para os bancos pegarem esse dinheiro público e emprestarem para as pequenas e médias empresas, com todas as dificuldades que a gente já conhece, que é tirar um empréstimo, ainda mais nessa época. Né? Por que o governo federal não deu esse dinheiro diretamente para as empresas? Seja por financiamento, a partir do BNDES ou dos bancos públicos, ou diretamente para as empresas, e depois tu estuda uma outra forma de tu repor isso, se tiver que repor. Isso em outros países não está em debate. Né? Mas de pano de fundo a gente vê isso, que é esse projeto de necropolítica, que oferece para o trabalhador e para a trabalhadora, ou morre de fome em casa, porque não tem recurso para se manter, ou se arrisca a ganhar o seu ganha-pão e morrer de corona. Então a gente percebe assim, está vendo todos os dias movimentos desse projeto que vai para além do Bolsonaro de redução do Estado, da redução de todas as proteções da classe trabalhadora, dos pais e dos filhos da classe trabalhadora, quando a gente retira dinheiro, né, impõe todas essas dificuldades à aprovação do novo Fundeb. E aqui em Garopaba a gente, felizmente, teve esse decreto do governo do estado que restringiu um pouco, mas a gente poderia avançar muito mais. No mínimo, né, ter um controle da entrada e saída, com testagem, com medição de temperatura, as praias estarem restritas apenas ao trânsito local. Não falo da areia, mas do acesso às comunidades, né, como a comunidade da Ferrugem, do Capão. No Rosa ontem, por exemplo, em Imbituba, tinha uma barreira pedindo as pessoas de acessarem o Rosa, né, só acessa morador. E acessa mediante a fazer teste, a medir temperatura. É isso que Garopaba deveria estar fazendo. Além de restringir, claro, um pouco o comércio. Porque quando tem oferta, né, a demanda ela não para. A demanda vai ir buscar suprir no comércio o que precisa. Não só do mercado, dos bens essenciais, mas de outras coisas que estão aí disponíveis. Então isso também deveria ser repensado e planejado novamente. E isso deveria ser feito dentro de uma comissão popular de combate à pandemia, que chama a população para discutir, que chama o comércio para discutir as medidas preventivas, né? Isso deveria estar sendo discutido com a população junto. E que fique essa reflexão para o período que vem agora, porque a pandemia ela pode talvez acabar no final do ano, a nossa curva cair,
mas os impactos dela continuarão e serão muito piores que a crise de 2008. Então é fundamental que a população participe desse debate de como o poder público vai, o que o poder público vai fazer, seja do ponto de vista de um controle de uma segunda onda da pandemia, seja do ponto de vista de recuperação econômica. Hoje eu estava vendo de manhã na Folha de São Paulo, não sei se vocês viram, os imigrantes que estavam ganhando 5 centavos para fazer máscaras de prevenção, né? Máscaras que a gente usa contra o coronavírus. 5 centavos. Migrantes bolivianos, principalmente, e peruanos, em São Paulo. Isso expõe a face mais dura da pandemia e da precarização do trabalho, do que é quase que uma previsão do que vai acontecer nos próximos anos. Ontem também eu estava vendo aquele desembargador de São Paulo, não sei se vocês viram, é a TAF. Claramente o governo federal não tem interesse em testar porque maquia justamente os números, né? E aí tu fica... Tem uma pesquisa da UFPEL, e quem organiza ela e coordena é o Pedro Halal, que é um infectologista da Universidade Federal de Pelotas, que está correndo o Brasil todo para mapear o coronavírus. E nessa pesquisa ele diz o seguinte, que o número real dá para multiplicar mais ou menos entre 5 e 10 vezes. Então se a gente pegar aí os 82 casos de Garopaba e jogar para baixo, dá 400 pessoas infectadas, arredondando aí, né? Isso é quase 1% da população, quase 2% da população. É muito grave, né? Jogando no cenário mais, ou melhor, menos negativo. Os restaurantes, eles, se a gente conseguisse organizar, e também aí entra o poder público, te ajudar a pensar uma forma de delivery que não explore os entregadores. Não sei se vocês estão acompanhando, tem um debate agora, acontecendo no Brasil todo, dos entregadores antifascistas, que estão reivindicando melhores condições de trabalho. Eles não ganham nada, né? Não ganham máscara, não ganham álcool gel, não ganham nenhum tipo de proteção. Se fica doente, não trabalha, e se não trabalha, corre o risco, inclusive, de ir para a nuvem, como eles falam, que é disputar lá com o resto das pessoas que estão cadastradas no aplicativo e perder o vínculo a alguma empresa que faz a parceria direto com o restaurante, direto com o comércio que faz o delivery, né? É importante que a prefeitura talvez pudesse pensar também regionalmente, localmente, aplicativos, formas de economia solidária, outras formas, né, de organização econômica, a partir da ótica da economia solidária, de uma cooperativa de entregadores, porque aí tu organiza essa cadeia, né? Oi, Gisele. Olá, Nani. Bom dia Danilo. Tudo bem? Eu tava falando do desembargador, a gente acabou abrindo uma outra elipse de assunto, né? Mas aquele desembargador que reagiu muito mal, para dizer o mínimo, de uma multa. De uma multa em Santos. Em Santos está R$ 100 de multa para quem não estiver usando máscara em via pública. E esse desembargador foi abordado pela guarda municipal, se eu não me engano, era a guarda municipal lá. E ele se recusou a receber a multa, se recusou a botar a máscara e ainda rasgou a multa na frente do guarda municipal e ameaçou de jogar na cara dele. Esse é o clássico tipo de cidadão de bem, né? Um cidadão de bem superior. É uma nova classe de Übermensch, como fala. A gente não gosta de usar esse recurso, né? Mas os fascismos europeus defendiam essa classe de raça superior, de homem superior, um novo homem, né?
parece que aqui no Brasil a nossa versão tupiniquim desse cidadão de bem superior, que não é nem cidadão, é o engenheiro, é desembargador, médico. Vamos ver se a deputada já está por aqui. São 9h20. Era a guarda municipal, né, Tafa? Um dia, Antônio Elias, que a gente usualmente chama de Mano aqui em Garopaba. Lajane, temos a Ju aqui também. Bom dia, pessoal que está chegando agora. A gente está aguardando uma brecha aí na agenda da deputada Luciana Carminati, deputada estadual aqui pela bancada do PT de Santa Catarina, que vai trocar uma ideia, bater um papo com a gente sobre a votação do Fundeb, que provavelmente deve acontecer agora à tarde, do novo Fundeb, que em cima da PEC que está tendo a relatoria da deputada Dorinha, que é um projeto que está sendo discutido desde 2015, construído desde 2015, para tornar o Fundeb uma fonte fixa, porque a lei do Fundeb, que se encerra agora em 2020, tinha justamente esse prazo de vencimento que foi implantado lá pelo governo Lula, num avanço, numa evolução do Fundef, que era um fundo anterior dos governos anteriores, mas que financiava somente a educação fundamental e somente os professores. O avanço do Fundeb, ele vem no sentido de financiar todos os profissionais, ele vira um fundo de manutenção da educação básica e compreende não só o ensino fundamental, mas também a educação infantil, que é vamos fazer aqui uma brincadeira, mas a educação infantil também é fundamental. A minha companheira Graziela foi professora por alguns anos aqui em Garopaba de educação infantil e foi 20 anos professora de educação infantil, já foi vice-diretora de escola, foi da equipe diretiva também de escola de educação infantil no Rio Grande do Sul. E a gente conversa muito sobre isso aqui em casa, da importância da educação infantil na formação do caráter do ser humano, na construção desses valores de coletividade, de empatia, de compreensão, que a gente não vive sozinho, de respeito, né? Inclusive de assuntos mais delicados, como ali também tu pode construir um novo pensamento em relação ao assédio do homem sobre a mulher, né? De tu só poder ser tocado se tu autorizar, e não é todo mundo que pode tocar no corpo da criança. Então, tudo isso vem da educação infantil. É importante a gente saber quem financia isso, qual é a fonte de financiamento público. E o principal é o Fundeb, que inclusive ajudou. Muitas escolas de educação infantil foram construídas com o auxílio do Fundeb. Porque se não é a verba direta do Fundeb, o Fundeb ele desonera o poder público, por exemplo, de ter que pensar em reservar todo o recurso que ele tem para pagar o salário dos professores, né, e dos profissionais de educação, que pega aí coordenação pedagógica, supervisora, né, todo mundo que pensa a educação no município, não só o professor que atua na sala de aula. Então, tu desonera o município de estar reservando todo o seu orçamento para pagar o salário, que é o que viabiliza o dia a dia da educação, e ele pode, então, pensar em construir uma escola, em reformar ela, construir uma quadra, ampliar a escola para poder uma escola de ensino fundamental para adequar ela para receber educação infantil. A educação infantil é uma política que ela não é só... a gente aqui em casa também conversa muito sobre isso, que ela é uma política feminista, porque além de ser um direito das famílias, e um direito da criança estar na educação infantil, por conta dessas questões que a gente falou de formação, de valores, é um direito da mãe também, que acaba sempre pagando o preço, né, na divisão social do trabalho dentro de casa. É ela que fica em casa cuidando do filho enquanto o marido sai, o companheiro sai para trabalhar.
Se a mulher quer trabalhar, e às vezes as famílias inclusive precisam, não é nenhuma questão de querer ou não, é de necessidade de financiamento do orçamento doméstico, o casal trabalhar. Eles não têm onde deixar o filho e acaba isso sempre sobrando para a mãe, né? Porque tem esse papel reservado na sociedade capitalista de ser a cuidadora da casa, enquanto o homem fica com essa figura de provedor. Então a educação infantil e financiar ela vem também como uma política de resolução dessa, ou melhor, de dissolução dessa organização social do trabalho. E o Fundeb também hoje vem financiar o ensino médio. É claro que são repasses que vêm do governo federal para o município e para o estado, e isso ainda não está bem resolvido, esses recursos do Fundeb não estão bem resolvidos no âmbito estadual, né, dos governos estaduais para o financiamento do ensino médio. Mas no ensino municipal, na rede básica, a gente sabe que é fundamental. Sem ele, a educação para. Sem ele, a educação de Garopaba para. Dos 25 milhões previstos de orçamento para este ano, 12 milhões, praticamente a metade do orçamento, 12 milhões virão, né, vem do Fundeb. Até agora já foram repassados 6 milhões. Para vocês terem uma noção, uma ideia da importância de votar o Fundeb. E o governo federal, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso com a deputada Carminati, o governo federal mandou, às vésperas da votação que pode acontecer hoje, essa votação já foi adiada algumas vezes, mandou um outro projeto, jogando para frente a votação para o ano que vem, para que o Fundeb seja implantado somente em 2022. Além de sequestrar os recursos do Fundeb, como esse governo tem feito várias vezes, por exemplo, fez com o IFSC e com as universidades federais, quando sequestrou o orçamento dessas instituições de ensino para aprovar uma outra pauta, que naquela época era a reforma da Previdência. Né? Esse é o nível de governo federal que a gente tem no Brasil hoje. Esse é o nível de projeto econômico pensado pelo Paulo Guedes. Esses dias cometeu um ato de sincericídio, eu não sei se todo mundo viu, numa entrevista que, se eu não me engano, era para a Globo News, onde ele dizia o seguinte, que o cara, quando é mais jovem, ele é natural que ele seja de esquerda porque ele não amadureceu ainda, então ele tem sentimento de empatia, ele é preocupado com os mais pobres, ele é preocupado com a pobreza, com a desigualdade social, e aí depois ele amadurece e, sei lá, na lógica do Guedes, o coração congela. A gente não sei se ele se expressou mal ou se foi um ataque de sincericídio, mas a gente sabe que esse é o sentimento que norteia o governo Bolsonaro. Né? É cada um por si. E nesse cada um por si, a gente sabe quem é que sai perdendo. Historicamente, sempre foi a classe trabalhadora que saiu perdendo. Estou falando aqui também, gente, com vocês e falando no WhatsApp com a deputada Luciane. Vamos ver se ela já entrou. Ainda não. Se eu só a gente está orientando aqui a deputada para acessar o meu Instagram. Danilo, o Guedes, pelo jeito, apodreceu, como todo esse governo. Esse governo é um antro de psicopatas, né? Parece ser um imã de pessoas que
simplesmente ligaram foda-se para os outros. Assim, tá, Felipe, é uma naturalização. Agora, conversando aqui com a deputada, ela está me informando que saiu da reunião, então logo em seguida a gente deve ter ela com a gente. Bom dia, Brenda, a JPT pesada, presente. É isso aí, Tafa. A gente está tentando reorganizar aqui em Garopaba, reorganizar não, né? Começar uma organização de uma juventude petista de esquerda, mas que é aberta a todos que compartilham dos valores progressistas, dos valores humanísticos, né, de quem se preocupa com o próximo, de quem está preocupado com o futuro da cidade, tanto do ponto de vista social, tanto do ponto de vista do financiamento da educação, porque isso tem um impacto nas famílias, tem um impacto nas crianças da cidade, nos estudantes da cidade. Aqui em Garopaba, a Lu entrou agora, vamos ver se a gente consegue conectar. Aguardando. Então, a gente sabe que aqui em Garopaba... Bom dia, deputada. Perdoe-me pelo atraso, eu estava numa outra reunião. Capaz. Passou. Bom dia. A gente sabe que a agenda dos parlamentares na pandemia aumentou a agenda de trabalho, né, Luciane? Sim. E eu agradeço já, desde já, a disponibilidade de abrir uma brechinha para a gente poder só bater um papo. A gente estava conversando agora aqui com o pessoal que está nos acompanhando, que Garopaba praticamente não tem ensino particular, a rede, todo mundo participa da rede pública. A gente tem hoje uma escola e outra de educação infantil, que é de ensino privado, mas isso de um ponto de vista social é interessante, porque todo mundo acaba convivendo no mesmo espaço, né? E é mais uma dimensão importante da educação pública. Mas o impacto, a questão negativa é que se sem o Fundeb, toda essa rede, essa estrutura de ensino que hoje o pessoal acessa, as famílias acessam, os alunos, as crianças acessam, praticamente inviabiliza, ela acaba, né? Em Garopaba a gente tem 25 milhões destinados para o orçamento esse ano da educação, e só do Fundeb são 12 milhões. Então praticamente metade do orçamento. E deixa eu apresentar para quem ainda não conhece a deputada Luciana Carminati, nossa deputada do PT aqui do estado de Santa Catarina. Antes de ser deputada, professora, né, Luciane? Então conhece bem a realidade da sala de aula, foi coordenadora pedagógica, isso também lhe dá mais um conhecimento de gestão, né, do orçamento público. Eu queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal, porque eu já falei demais aqui com o nosso povo, da importância do Fundeb, da importância de se votar esse novo Fundeb, e de qual Fundeb a gente está falando. Porque a gente sabe que o Fundeb agora tem uma outra proposta que pretende sequestrar os recursos do Fundeb para fazer uma chantagem com a renda básica, que é típico desse governo que toda hora sequestra o orçamento para aprovar essa sua lógica da necropolítica, né, deputada? Então, obrigada, Rodrigo. Cumprimentar todos e todas que estão conosco nas redes sociais. Não sei se o meu som tá bom, tá tranquilo? Tá dando para ouvir bem? Para mim tá legal. Tá bom. Uhum. Então, o Fundeb, ele o próprio termo já diz, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério. Então, ele foi criado na Constituição, ele consta lá no ato das disposições transitórias. Então, por isso, ele não é permanente, ele é transitório, com data de validade, ou seja, ele termina agora, dia 31 de dezembro deste ano. O Fundeb, hoje, ele funciona da seguinte forma. Na verdade, 90% desse recurso do fundo, ele sai dos impostos que nós pagamos, como, por exemplo, o ICMS. A contribuição da União é 10%. Então, para o cidadão entender, 90% da educação infantil, fundamental e médio, quem paga são os cidadãos brasileiros nos municípios e estados. A União só coloca 10%, né? Mas é importante entender por que só é 10%. Porque quando foi criado o Fundeb, antes disso nós tínhamos o Fundef, que financiava só o ensino fundamental. E o Fundef, que foi criado na época do Fernando Henrique, ele tinha 1% de contribuição da União, 1%.
E aí o ministro Haddad, no governo Lula, quando cria o Fundeb, ele joga de 1% para 10% a contribuição da União. Então, agora o que a gente quer? De 10 para no mínimo 20, o que é compreensível, né? Aonde que está a maior dificuldade em relação ao Fundeb? Primeiro que nós não temos o prazo até 31 de dezembro, porque como é uma alteração na Constituição Federal, precisa de muitas leis que regulamentem. Então, vocês imaginem se nós aprovar esse Fundeb final do ano, nós vamos entrar janeiro adentro sem financiamento da educação básica. Então, nós vamos ter escolas fechadas, creches fechadas em Garopaba, por exemplo, porque não vai ter dinheiro, não terá 12 milhões, né, como você falou, vindos deste fundo, não é federal, é um fundo federativo, porque ele é constituído pelos entes estaduais, municipais e nacional, a União, né? Então, o Fundeb foi o que permitiu que a gente pudesse ampliar o universo de atendimento. Antes não era obrigatória a educação infantil. Com o Fundeb, dos 4 anos em diante, passa a ser obrigatório 100% do atendimento e também o ensino médio. Então, além de ampliar o atendimento, o Fundeb ele vem para valorizar os professores. É por isso que, logo depois da criação do Fundeb, nós temos a criação do Piso Nacional do Magistério, né? Quero lembrar aqui de novo do ministro Haddad, que podia ser o nosso presidente da República, né, Rodrigo? Tenho certeza. Era uma escolha muito difícil, né? Nós estaríamos numa outra situação hoje muito diferente, né? Quando Haddad era ministro, o piso do magistério era um salário mínimo. Um salário mínimo. Com a criação do piso nacional, aumentando o piso anualmente, para além da inflação, hoje nós temos quase 3 salários mínimos. O piso do magistério é quase 3 mil reais. Né? Então, o nosso desespero agora é que nesse 1 ano e meio de governo Bolsonaro, o ministro da Educação ficou fazendo guerra ideológica, falando um monte de besteira no Twitter e não se preocupou com aquilo que é fundamental, que é cuidar do financiamento da educação brasileira. Não cuidou disso. Agora, no último minuto do segundo tempo, quando o jogo está terminando, ou melhor, começando para ser jogado hoje, na sexta-feira, a equipe econômica vai para o Congresso Nacional e quer colocar no lixo todo o relatório que foi construído com os secretários de estados da educação, com os secretários municipais de educação, com as entidades, com os sindicatos, com toda a sociedade e apresentam outro relatório, tá? Então, veja bem, é um tapa na cara da gente, é um tapa na cara dos pais, é um tapa na cara dos estudantes, porque quer dizer, teve 1 ano e meio para apresentar a proposta. Ah, mas deputada, mudou 5 vezes o ministro. Sim, mas o ministro da Economia é o mesmo desde o início e o presidente também. E eles são responsáveis, sim, pelo que estão apresentando. E aí eles querem fazer uma tremenda sacanagem. Eu estava até agora lendo uma matéria do Rodrigo Maia, que é o presidente do Congresso, e ele diz assim, espera aí. Ele mesmo diz, veja que ele é de um partido que é o Centrão, que está no governo agora. E ele mesmo diz o seguinte, querer burlar o dinheiro da educação e desviar para o Bolsa Família, que é um programa social, não educacional, social, claro que tem uma intersetorialidade com a educação, mas não é dinheiro da educação propriamente dito, é uma tremenda sacanagem com todo mundo que discutiu as propostas até agora. Então, o que o governo está querendo aqui, para resumir, né, Rodrigo, e também não ficar só eu falando aqui, né? O que o governo está querendo? Ele não quer valorizar a marca do Bolsa Família, porque é uma marca do PT, eles estão mais preocupados com marca do que com programa, né? E aí, então, joga, não é mais Bolsa Família, é Renda Brasil, e pega o dinheiro da educação, ao invés de aumentar o fundo para melhorar a educação pública brasileira, né? Tecnologia, escola, salários de professores, menos alunos por turma, qualificação dos profissionais da educação. Ele não quer isso. Ele quer pegar esse dinheiro e desvia para ir dinheiro para o Bolsa Família
em nome do Renda Brasil. Então, é muito grave e esse Fundeb nós não podemos aprovar. Nós temos que aprovar o Fundeb que foi construído até agora com a sociedade brasileira, que é a PEC 1515. Esse governo, que ele menos faz é trabalhar, né, Luciane? Ele fala muito, faz um grande teatro para poder esconder essa falta, essa inércia de trabalho. Porque se não era o Fundeb uma das principais questões da educação brasileira, se não era sobre isso que o Ministério da Educação deveria estar debruçado desde o início da sua gestão, né? Mas é isso, a gente, ironicamente dizendo, a gente tinha uma decisão muito difícil de tomar nas eleições, que era entre essa coisa que está hoje sentado na cadeira da presidência e o professor Haddad, ministro da Educação, com grande conhecimento sobre gestão pública, né? É uma coisa gozada que a gente vai acaba sofrendo e entendendo os impactos dessas escolhas superficiais, né, de votar baseado em meme de internet, agora, né, sofrendo na pele. Não só na educação, mas em todos os setores, né? Luciane, eu queria que tu também falasse um pouquinho sobre como é que está se dando esse debate. Primeiro, se a gente consegue superar a ideia essa proposta que está chegando agora, se tu está acompanhando, e também falasse um pouquinho sobre o custo da educação no Brasil, né? A gente sabe que a educação é uma pauta muito importante, uma bandeira de luta do teu mandato. Esses dias, eu acompanhando um debate sobre o Fundeb, eu vi o professor o deputado Bacelar falando do custo por aluno, né? Que se fala que aqui no Brasil, agora a direita usa muito esse argumento, de que no Brasil se gasta muito e gasta mal, né? Sendo que nós somos um dos estados nações que menos gastam em educação. E ele trouxe um dado que eu acho que é importante a gente falar, que o gasto médio por aluno é de 3,8 mil dólares, né, no Brasil. E que a média dos países europeus está em torno de 8 mil dólares. Inclusive, alguns chegam a 10 mil nos anos finais. Quase 200% a mais, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, porque parece nesse debate de que o governo tem que tirar dinheiro de um lugar, porque senão o outro falta, que o Brasil é um país pobre. E nós somos a 8ª maior economia do mundo, né? Com um PIB gigantesco, mesmo um PIB estagnado, ainda assim é um grande produto interno bruto, e que o problema maior nosso é a falta de distribuição, né, mais justa dessa riqueza que é produzida pela classe trabalhadora, e que ela não alcança ela, né? E que o governo federal, a União, o Estado em si, né, teria esse papel de garantir essa redistribuição, que foi o que o governo Lula e o governo Dilma fizeram minimamente. A gente sabe que poderia ter avançado mais do que minimamente conseguiu distribuir essa riqueza. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre o custo do médio que a gente tem com os alunos e como que isso como que a gente pode avançar nisso, né? E desfazer essa falácia de que o Estado brasileiro não tem dinheiro, que gasta muito. Na verdade, a gente gasta pouco e gasta muito bem, né? A minha esposa já foi de equipe diretiva, vice-diretora de escola infantil, e foi professora de educação infantil por 2 anos aqui em Garopaba. Aqui em Garopaba a gente não fez concurso ainda, né? Ainda é na base do contrato, que é essa, entre aspas, terceirização dos professores, que é muito ruim para a qualidade do ensino, porque não cria vínculo, né, com a escola, com a comunidade. Não dá para formar o professor, porque é um investimento jogado fora, né, e todo ano tem que estar renovando o contrato. Mas a gente vê assim, um esforço que é da escola e dos próprios professores em casa, porque aqui eles não têm, o terceirizado aqui não tem nem tempo de planejamento, não tem PAD. Então planeja no seu horário que não está trabalhando. Isso também é um investimento, né, do professor. Isso assim, ilustra bem que a gente gasta muito pouco, mas gasta num esforço máximo assim, de tentar de extrair o máximo desse pouco recurso que a gente tem na educação. Então, Rodrigo, tem uma frase que eu gosto muito, eu não me lembro agora a autoria, que diz assim: se você acha que se gasta muito em educação, eu quero dizer que se é caro gastar em educação, imagine o quanto de caro é a ignorância, né? É muito mais caro a ignorância do que você investir em educação. Então, eu trago aqui essa questão do investimento no Brasil, né?
Eu acho que aí entra também o papel das fake news, né? O que é as fake news? Fake news não é só inventar um fato sobre alguém que não falou e você cria uma situação de mentira, de fake news. Fake news também é você destruir ideias comprovadas, né? Ideias reais, concretas, você destrói quando você começa a contaminar questões no meio que não são verdadeiras. Por exemplo, dizer que se gasta muito em educação no Brasil é mentira, né? O Brasil, agora, recentemente, se eu falar para ti assim, pergunte para os teus pais se eles tiveram oportunidade de fazer faculdade, de escolher o lugar de fazer faculdade, se quantos da família tua e de quem aqui está acompanhando tiveram oportunidade de ir para o ensino superior no Brasil ou de concluir o ensino médio. Então, a média de ensino do brasileiro é muito baixa, né, se comparada aos países desenvolvidos. Então, não é verdade que tem muito investimento em educação. Os dados apontam que, no Brasil, o gasto em termos de investimento na educação básica é $3.800 por aluno. E nos países desenvolvidos é $9.300, isso que você falava, né, a média. Quando você olha, por exemplo, o salário de um professor no Brasil é uma média de $14.000 ano, tá? Enquanto nos países desenvolvidos é $35.000 ano. Então, vamos ser bem concreto aqui. Como é que você faz para mudar essa situação? Para o professor, por exemplo, ter um plano de 40 horas, não ter que ficar trabalhando em 3, 4 escolas, mas ter um plano de 40 horas, ter um tempo de estudo e planejamento, como a rede federal tem hoje, os institutos e as universidades federais. Como é que você leva isso para a educação básica pública, né? Tem que ter grana, não tem jeito, não tem mágica. É grana, é investimento, é política pública de Estado. Então, não é verdade que você faz política sem dinheiro. Precisa ter grana. Claro que assim, só a grana resolve? Não, só a grana não resolve. Então, uma coisa que é muito consensuada em quem é autoridade comprometida na educação é que não existe gestão sem recurso. Tu não faz uma boa gestão do par com recurso. Agora, ter recurso e não fazer uma boa gestão também não é adequado. Então, a gente trabalha com as duas lógicas, de ter mais recursos e a gente ter uma boa gestão. E aí, para isso, eu quero terminar dizendo o seguinte aqui na tua fala, inclusive. Bom, se tem gente que tem dúvida sobre o milagre que os professores e as direções de escola fazem com a educação, o milagre que fazem, vai uma semana e fica numa escola pública. Uma semana só. Fica uma semana lá. Você encarando 40 alunos numa sala de aula, você encarando que não tem folha de ofício suficiente, que não tem uma lousa digital, você encarando que nem todos os alunos têm material para prestar adequadamente as suas atividades, você encarando que muitos pais nem sequer vão conhecer quem é o professor do seu filho. Então faz isso, ao invés de ficar falando que sobra dinheiro, vai lá para a escola e fica uma semana. Se ficar uma semana, não precisa mais a deputada e o Rodrigo falar que precisa mais recursos na educação. Tenho certeza que muda a opinião. Então, acho que é isso. A gente precisa combater esse discurso, até porque, Rodrigo, eu ficaria muito feliz se a educação não precisasse ter mais, só tivesse o que os bancos receberam agora, na pandemia, 1 trilhão. 1,2 trilhão. Põe esse dinheiro aí para a educação. Nós estamos brigando aqui por 15 bi para o Fundeb. Por 15 bi. É ridículo. Põe 1 trilhão dos bancos para a educação. Aí, tranquilo, vamos estar tudo resolvido. Mas enquanto isso não acontecer, né, nós vamos ter que continuar aqui teimosamente falando que a educação é fundamental. Deputada, a gente já está no final da live. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. A gente sabe que da correria que está sendo. Eu acho que talvez falta o pessoal conseguir fazer um link, porque o grosso da população brasileira é classe trabalhadora e, portanto, depende muito do serviço público. Às vezes não sabe, inclusive, que acessa o serviço, porque não
não enxerga a materialidade, mas está acessando, né? E o serviço público também tem essa função de proteção social. Então, talvez falte o pessoal fazer uma relação entre a sua necessidade, essa demanda, e projetos que esvaziam, que sucateiam o serviço público, como é o projeto da direita para o Brasil, né? Como é o projeto do governo Bolsonaro, com o governo ultraliberal, que não é uma novidade no Brasil, na verdade, né? O Bolsonaro se apresentou como novo, na verdade ele apresentou muito pouco na eleição, justamente porque eu acho que se ele admitisse que o projeto era um projeto do Guedes, de reduzir investimento público, apesar do pessoal já saber do histórico do Bolsonaro. Ele votou, a família Bolsonaro e essa base de apoio dele hoje no governo votou pelo congelamento em 20 anos dos investimentos, né? Isso também tem um impacto em cidades pequenas como Garopaba. Então talvez falte o pessoal fazer essa relação, né, do seu voto nesse tipo de projeto. A Jucimera até falou aqui que recurso de gestor desonesto também não funciona. E talvez se resolva isso ampliando a participação popular, né, Luciana? A gente defende aqui como um projeto de sociedade uma democracia mais participativa, né? E é essa participação que dá transparência. E chamar a comunidade escolar para decidir onde se gasta o recurso da escola, da educação, também é importante, né? De chamar a população para dizer, aqui precisa ter uma escola, aqui a gente vai ter que aumentar porque tem demanda de educação infantil. Garopaba sequer elege os seus diretores, ainda essa equipe diretiva, ainda é indicado. Então a gente tem muito sobre gestão democrática e participativa para discutir e avançar aqui. Deputada, mais uma vez eu quero agradecer a tua participação. Queria que tu aproveitasse, e já que a gente está falando sobre proteção social, fizesse propaganda de um outro projeto teu, que é que tu está defendendo, que é de auxílio emergencial aos trabalhadores da cultura. Garopaba tem muito trabalhador da cultura, é também um produto turístico, né? A cultura que a gente produz aqui, em várias dimensões. Então, rapidamente, antes da gente se despedir, tu pudesse falar um pouquinho do teu projeto de auxílio emergencial à cultura. Então, obrigada, Rodrigo. Tem só uma questão ainda. Eu tenho um projeto de lei tramitando na Assembleia sobre gestão democrática da educação. Passa por justamente isso que tu fala. A transparência no investimento na escola, a decisão da comunidade, a construção do projeto pedagógico, ou seja, para mim, escola deveria ser isso, né? E se você quer ter um exemplo de como a educação funciona no Brasil, pegue o exemplo do Ceará e sabe quais são uma das ações principais no Ceará, independente de governo que entra ao longo dos anos, não pode acabar com a gestão democrática da educação. Ou seja, eles conseguiram construir um consenso de que para melhorar a educação não pode ser diretor indicado pelo prefeito, pelo deputado. Tem que ser indicação da comunidade. E isso já vem há muito tempo e hoje o Ceará tem, Sobral em especial, tem um dos melhores indicadores na área da educação. Então, eu só quero destacar porque vale a pena a gente sempre associar a qualidade também com democracia, né? Quer dizer, não tem qualidade se não tiver democracia. E o povo é que mais pode dizer como se melhora quando ouvido, né? Então, é só fazer um registro. E em relação à cultura, então, nós temos o PL 187, que é um projeto de lei de auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura. Nós estamos já há um bom tempo, né, fazendo a luta para aprová-lo. Ele foi aprovado na CCJ, agora está na Comissão de Finanças, e espero que a gente consiga aprovar, porque ele garante um valor de R$600 aos trabalhadores da cultura que tem como atividade principal a área da cultura, né, como meio de subsistência. E precisa estar ligado ao microempreendedor individual ou ao MEI, né? Ao MEI, ao micro ou pequeno empreendedor individual. Então, é um PL que a gente está trabalhando muito e também nós temos uma outra situação que viabilizamos 4 milhões, 2 da LESC e 2 do próprio Executivo, para um edital emergencial que está na mão da Fundação Catarinense desde o dia 3 do mês 6, do mês de junho, para ser liberado. Também foi uma ação que nós bancamos, né? E eu espero que seja aprovado. Então, estamos aí à disposição. Obrigada, Rodrigo. Luciane, mais uma vez, obrigado. Pessoal, obrigado a todos que acompanharam a gente aqui, que participaram nos comentários. Fica a sugestão de acessar as redes sociais da deputada para conhecer melhor esse projeto, tanto da gestão democrática das escolas,
porque escola não é só banco, né? Não é só cadeira, é um espaço de convivência muito importante para as comunidades, às vezes o único, e também saber mais sobre esse projeto de o auxílio para os trabalhadores da cultura. Deputada, mais uma vez, obrigado, pessoal, obrigado a todos. Um bom dia, um abraço e boa luta a todos. Tudo de bom.